campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos ao nosso canal virtual do Grupo Espírita Francisco Xavier. E, como de costume, nós vamos abrir o nosso Evangelho para ler uma passagem e, a partir dele, trocar algumas ideias. O nosso tema está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o tema é a fé religiosa, condição da fé inabalável. É o item 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já que o que é verdadeiro na obscuridade ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. O que é ainda mais justo, né? A fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo, que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso tampam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medos de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente do progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas se penetram senão com dificuldades, senão, pelo menos evidente, de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E, se não ficar concluída nessa existência, ou estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pelo qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra o qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas,
ela deixa no espírito um vago que, de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo e não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há uma fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também na incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Olha a quantidade de informações que nós temos nesses pequenos, nessa pequena leitura que a gente faz, né? Porque aqui a gente tem a questão da fé, né, como a crença em dogmas particulares, né, das diferentes religiões que a gente tem, né, que a gente conhece e que são da humanidade. A gente tem a questão da obscuridade, né, da questão do falso, né, sendo colocado como verdadeiro, ou seja, que a gente não tem condições de prescrever a fé, né, porque a fé é uma construção individual e contínua. E partindo desse pressuposto, né, onde todos nós somos criados por um Pai, né, por um Deus que é justo e bom, aí já começa algumas divergências, porque aquele que não acredita nesse ser supremo, né, nesse Deus, e deem o nome que se queira, né, tem fé no quê? Né? Quando a gente começa a observar ao nosso redor tudo que existe, a natureza, o planeta, o universo como um todo, né? E a gente tenta, a partir daí, construir uma convicção, né? Uma verdade sobre isso. Né? Como é que a gente explica, né, todo esse manancial de informações, né, que a gente vive, né, onde nós vivemos? A história ela começa a ser permite que seja descortinado grandes dúvidas na humanidade, né, a cada momento da sua evolução. Os homens vão aumentando a sua capacidade de percepção, né, de relacionamento entre a sociedade, mas também com o meio, com todo o meio. Quando a gente começa a ter uma tecnologia que nos favorece a conhecer coisas, a observar coisas que com os nossos olhos, né, não percebem, a gente começa a ver a grandeza de toda essa obra. O microscópio nos permite ver coisas que a gente não enxerga. O telescópio nos permite avançar além da nossa capacidade do céu. E assim a gente começa a ampliar, né, a nossa percepção como um participe de de uma grande obra. Né? E quem fez isso tudo? Quem construiu tudo isso? Quem disponibilizou, né, todas essas oportunidades que a gente vive? E aí a gente avança, porque na medida em que a gente convive com as pessoas e a gente percebe que as pessoas são diferentes, que elas têm diferenças físicas, diferenças nas suas percepções, nos seus sentimentos, percepções variadas, né, e condições também variadas, a gente começa a questionar. Por que as diferenças? Por que as coisas são assim tão múltiplas, né, na nossa jornada? Quando eu reparo a natureza como um todo, eu percebo que existe um equilíbrio. Quando eu olho para a sociedade, e esse olhar para a sociedade, ele não é só neste momento, ele é histórico, e a história nos ajuda a compreender, né, situações passadas para que a gente não venha a cometer os mesmos erros. Essa é uma parte interessante da história que a gente precisa sempre estar atento. A gente percebe que o processo evolutivo do homem,
né, que saiu lá dos primórdios, que era nômade, porque ele tinha que se alimentar, porque ele tinha que se manter, porque ele tinha que satisfazer as suas necessidades básicas, ele começa a se modificar quando ele descobre o fogo, quando ele começa a construir instrumentos que permite ele se instalar em um determinado local e a partir daí prover as suas necessidades sem ter a necessidade de ficar circulando, né, de um lado para o outro. E isso permite que ele vai melhorar, né, que melhore sua condição de vivência, né? E na medida em que ele vai se desenvolvendo e na medida em que ele vai se melhorando, né, ele vai tomando outros rumos, ele vai percebendo coisas maiores. E esse é um processo infinito, porque todos nós somos espíritos eternos. E os exemplos, eles estão constantes, eles estão disponíveis para nós, né, em qualquer leitura e estudo, né, já elaborado. Né? As coisas são passadas de geração em geração e cada vez são melhoradas. E isso é o progresso. Essa é a lei do progresso. Chega um determinado momento onde a gente necessita de um avanço, né? E as revoluções, elas permitem esse processo também. E a gente tende a querer justificar tudo que acontece e que existe de uma maneira mais concreta, porque é a nossa condição, né, de ser encarnado, de ser material. Mas algumas coisas não têm explicação. Algumas coisas acontecem ao nosso redor que a gente não tem uma justificativa plausível. Onde a ciência, num primeiro momento, vista daquela forma mais fechada, né, não consegue visualizar, né, o que acontece. É a mesma questão do telescópio ou do microscópio. A nossa visão é muito limitada, as nossas percepções são muito limitadas. E aí a gente tem a ajuda daqueles que convivem conosco o tempo todo, que são os espíritos desencarnados. Nós estamos tendo a oportunidade neste momento de estarmos reencarnados e tentar melhorar, tentar aprender, tentar construir, né, novos conhecimentos. Mas ao nosso redor, né, nós temos espíritos que estão nos acompanhando. E no livro dos espíritos, né, Kardec pergunta se os espíritos podem nos influenciar no nosso dia a dia, né, e os espíritos respondem muito mais do que a gente pensa. E essa influência, né, na época do iluminismo, ali no século XVIII, ele se torna, né, mais volumoso, e aí a gente tem o advento do espiritismo com Kardec, né, recebendo toda a codificação. E ela não foi, né, recebida assim sem uma explicação, ela não foi recebida por acaso, ela não foi construída a partir da cabeça, né, de alguém, embora, né, todo o cabedal que ele tinha de conhecimento, de experiência científica, né, do seu processo também reencarnatório, era extremamente, né, significativo, né, e diferencial, por isso que ele acabou sendo codificador. Mas não, né? Nós temos também uma construção, né, da fé. Ele mesmo não acreditava naquilo tudo que acontecia. Ele mesmo só reconhecia o que a ciência respondia, ou que a ciência explicava. E na medida do convívio dele, ele começa a perceber que existe algo a mais. E esse algo a mais é o que, né, é o que já está na nossa essência. A fé, na verdade, é uma grande semente que está no interior do espírito de cada um de nós. E na medida que nós vamos avançando, na medida que a gente vai vivenciando, a gente vai renovando, a gente vai adubando, a gente vai germinando, a gente vai evoluindo. Ao ponto, né, onde as coisas ficam mais fáceis de compreender. Fica mais fácil compreender as divergências que a gente encontra no dia a dia. Fica mais fácil de a gente compreender as diferentes formas, né, que são colocadas para nós convivermos. Fica mais fácil de a gente progredir e seguir na nossa jornada
quando as dificuldades são acometidas, porque a gente tem a certeza que aquilo é só um momento. E a gente tem um potencial, né, para superá-las. Quando a gente começa a refletir mais sobre as coisas que nos acontecem, que nos são colocadas, a gente tem a capacidade de tomar decisões. E não simplesmente seguir conforme a manada, que é muito dita hoje em dia, né? Nós fazemos um processo diferenciado. A gente tem a capacidade de começar a questionar aquelas verdades que são colocadas como absolutas e, na verdade, elas não são. Isso não quer dizer que o Espiritismo seja a única verdade. Ele é um processo contínuo também de construção. Kardec deixou em aberto, né? Se a ciência demonstrasse alguma coisa que pudesse ser diferente daquilo que foi codificado, era para ser analisado e era para ser reavaliado. Ou seja, o nosso progresso é contínuo. A nossa vontade de conhecimento, ele também é contínuo. É isso que faz a diferença, né, entre aquela fé cega e a fé raciocinada. Isso nos dá uma capacidade enorme de a gente perceber as coisas de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, ter a certeza e a convicção que sim, algo está no comando, algo está à frente de tudo isso. E esse algo que nós entendemos e acreditamos é de um Pai que é justo e bom, que nos ama incondicionalmente, independente da nossa condição atual. E isso que a nossa condição atual é a melhor, dentro de todo o processo, né, reencarnatório que a gente já viveu, e que estamos vivendo. Nós viemos com um plano reencarnatório, né, muito específico para cada um. E com certeza ele é o melhor e o mais adequado para o nosso momento. Ah, mas então é muito complicado viver, porque eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho muitas dores, porque eu tenho muitas angústias, porque eu tenho muita raiva por tudo que acontece comigo, porque os meus sentimentos eles são negativos em função da circunstância em que eu vivo. E qual é a justiça que está acontecendo comigo? Se o do meu lado tem tudo de bom, tudo do melhor. E aí, meus irmãos, entra as diferenças dos nossos processos de evolução. Nós temos que respeitar uma lei natural de causa e efeito. Nós temos que acreditar que tudo tem um sentido, porque nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio de decidir o que a gente vai fazer ali na frente. Hoje vivemos um presente que tem uma consequência de um passado que nós já vivemos, que graças a Deus a gente não tem a capacidade de lembrar. Porque se a gente soubesse tudo o que a gente fez no passado, possivelmente a gente teria muita dificuldade de viver o presente. Mas se a gente tem essa consciência, se a gente tem esse raciocínio, a gente já sabe que a nossa construção do futuro, do amanhã, depende do nosso hoje. E hoje nós estamos sendo convidados a refletir sobre tudo isso, a de melhorar continuamente, a de ajudar a nós mesmos, nos aceitando da maneira que somos, mas percebendo que temos que melhorar. E na medida em que nós melhoramos, nós vamos ter a capacidade também de compreender o nosso próximo e de ajudá-lo. Essa é aquela famosa frase que o Mestre nos deixou como legado. Amar a nós para poder amarmos o nosso próximo. Compreendermos para poder compreender o nosso irmão. E dessa forma, o nosso processo evolutivo ele deixa de ser individual para ser coletivo. Porque nós somos, sim, né, co-criadores desse Pai. Nós temos, sim, a capacidade de fazer um mundo melhor. O nosso mundo particular, mas também daqueles que convivem com a gente. Nós precisamos, meus irmãos, ter muita fé. E a fé é algo que está dentro de nós. A fé é algo que é inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E aqueles que ainda não conseguiram ter essa fé, esse desenvolvimento dessa fé, vai ter o seu momento também de fazer isso. Porque no momento do aperto, das dificuldades, algo vai chamar. Algo vai dizer que eu preciso me modificar. Algo vai dar sentido a tudo que acontece com a gente. E assim a gente vai construindo o nosso dia a dia. Essa é a lição que fica para nós.
Poderíamos dizer várias outras coisas, mas é o que nos apresenta, que a gente possa desenvolver essa nossa fé continuamente. E a fé que a gente tem, também ela é elaborada através das nossas preces e radiações que a gente faz em todos esses nossos encontros. E aqui fica o nosso convite, então, de mentalmente a gente seguir esse momento. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para aqueles irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos, felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site